bênção, igreja. Quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Você pode dizer um glória a Deus bem forte. Aleluia. Deus seja louvado. Quero muito externar a minha alegria por estar aqui, primeira vez. E eu já gostei da casa, amém? Só não dá para ficar, né? Porque a gente dirige uma igreja. Aleluia. Tiago é gente boa. Quando a gente chegou no Brasil, ele estava saindo da adolescência. Agora já está um homem grande, né? Graças a Deus, homem de Deus, servindo. Seu pai, um amigo de longas datas. Sua mãe, a mesma coisa, amiga da gente, da minha família. Lembro que o dia que eu passei mal e eu achei que não deveria voltar mais a essa terra, quem me levou, ele disse, o outro carro está ruim, só está boa a Kombi. Eu disse, vem assim mesmo com a Kombi. Ele me levou da Kombi no hospital, e chegou no hospital, o médico disse que eu não tinha nada. Aí é agora. Ele falou, é agora, varão. Eu disse, é agora. Porque a pressão subia, baixava, subia, baixava, subia, baixava. O que você tem? Eu disse, o médico disse, não tenho nada. Fizeram um eletro, não deu nada. Falou, e agora? Me bota na Kombi e leva para casa. E levou de novo para casa. Um amigo mesmo, amém? Amigo mesmo. Então, quero externar também o abraço e agradecimento a Deus e a pessoa do pastor aqui na igreja. Ainda não conheci, né? Mas acredito no final vou conhecê-lo. Amém? E Deus abençoe a todos. Não trouxe a minha família porque estou na correria mesmo. Da próxima eu trarei. Amém? Vamos no texto que a gente está trabalhando na campanha. Apocalipse 3, versículos 7 e 8. Não é isso, igreja? Aleluia. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor na versão que eu tenho. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abrirá. Eu conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Palavra do Senhor. Toma o teu assento, glorificando a Deus. Aleluia. Aleluia. Quando eu nasci, eu fui apresentado numa igreja metodista. Então, praticamente, a minha adolescência toda foi na igreja metodista. Amém? Depois que eu fiquei grande, é que andei na Assembleia de Deus. Mas minha base, a gente leu muito John Wesley, aprendeu muito. E hoje estamos aqui numa igreja wesleyana. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Amados, o texto que nos é proposto, que nos foi proposto, para assim trazermos a palavra do Senhor, é um texto muito clássico, não ignorando os outros, mas é um texto muito clássico, que nos leva a refletir algo de grande realce no meio evangélico. Esse texto foi escrito pelo João, que nós chamamos também de apóstolo, um dos 12 e um dos mais próximos de Jesus. João aqui já está praticamente idoso, na verdade, por volta dos anos 90, anos 100,
em um lugar chamado Ilha de Pátimo, aonde ele está preso por causa da pregação do Evangelho. Isso me chama muita atenção, porque não é que não pode acontecer, porque no nosso meio evangélico, as pessoas estão sendo mais presas por outros problemas e não pelo Evangelho. Se nós vermos na igreja primitiva, as pessoas eram presas por causa de pregar o Evangelho, por causa de ganhar almas. Mas hoje estamos sendo presos porque algumas coisas por lá estão acontecendo que não tem nada a ver com o Evangelho. E a gente ainda quer dizer que Deus vai fazer justiça. Deus só faz justiça mediante a sua palavra. É isso que a gente tem que saber. Aleluia. E eu creio que nesse local as pessoas sabem que Deus faz justiça mediante a sua palavra, né? Porque a sua palavra nunca voltará vazia. Então, este profeta e apóstolo, assim podemos dizer, lhe é comunicado no capítulo 1 a respeito da vinda de um mensageiro da parte do Senhor Jesus, que diz que o anjo do Senhor Jesus veio falar com ele para que ele pudesse escrever todas as coisas que Jesus tinha para lhe dizer a respeito das igrejas da Ásia Menor, que assim nós encontramos a Tiatira, Pérgamo, e nós estamos diante da Filadélfia. Igrejas essas que tiveram grande empenho e trabalho do apóstolo Paulo, de Apolo, e também algumas interferências de Pedro nesta igreja. Era uma igreja que cresceu, prosamente as igrejas da Ásia, cresceu tanto, de uma forma que essas igrejas ficaram marcadas, aleluia, até os dias de hoje. E essas igrejas também foram pastoreadas por Timóteo, porque Timóteo foi um dos líderes da igreja de Éfeso. Quando Paulo vai falar para Timóteo a respeito de que ele não poderia deixar adormecer os seus dons, os talentos, que ele tinha que não se envergonhar do seu chamado, por ali diante, era a respeito da igreja que ele dirigia em Éfeso. Ele era o presbítero, o líder, o presidente, o bispo dessas igrejas. E agora essas igrejas estão na supervisão deste apóstolo. E ele tem os seus filhos na fé, os seus discípulos. Entre eles tem um chamado Papias, por aí diante, são os seus amanuantes. E eles foram dando, aleluia, o crescimento nessa igreja. Só que algumas coisas o Senhor Jesus queria trabalhar nessa igreja. Porém, vamos nos ater naquilo que nos foi proposto. No versículo de número 7, está dizendo: ao anjo da igreja em Filadélfia. Nós vamos encontrar dois tipos de anjo na igreja. O primeiro anjo é aquele que é a forma espiritual, que é o mensageiro de Deus, que é disponibilizado para estar no altar da igreja. O segundo anjo já não é totalmente espiritual. O segundo anjo, ele tem espírito, ele tem alma e ele tem um corpo. Ele é uma pessoa, ele se comunica conosco, é o líder da igreja, é o segundo anjo. Então, a mensagem não era para transmitir primeiramente ao povo, não, a mensagem vinha diretamente ao líder da igreja, ao anjo da igreja, e o anjo da igreja passava para o povo. Alguém está me entendendo essa noite? Mas aonde temos essa base? Essa base nós vamos encontrar propriamente no livro de Salmos, de número 133, versículo 1, 12 e 3. Está dizendo: oh
Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo que desce sobre a cabeça e sobre a barba de Arão, e vai às suas vestes, até na orla do seu vestido. É como o orvalho que desce sobre o monte de Sião, e ele vai descendo até nas suas baixas. Ali depois o versículo fecha dizendo: e ali o Senhor ordena as bênçãos. Oh, glória a Deus! Então quer dizer que a mensagem, quando vem de Deus, ela vem primeiramente para o anjo que traz a mensagem, o ser espiritual, e o ser espiritual coloca na vida do líder da igreja. E o líder da igreja é quem? É o sacerdote, é o Arão, é o que recebe a mensagem, é o que recebe a palavra. Alguém está me entendendo essa noite? Aleluia! Ele recebe a mensagem, recebe a palavra para levar para o povo. Só que no nosso século presente, a gente está tendo vários problemas. É que tem gente que acha que é mais que o líder. Tem mais visão que o líder. Nós só temos visões, graça, por causa do líder. Por quê? Porque a unção, estou sentindo a graça. Porque a unção desce primeiro ao líder. E o líder é que vai distribuir para o povo. Você lembra de Moisés? Moisés recebia a missão, a graça, o poder, e ele distribuía ao povo. Mas nós estamos no Novo Testamento, a fita é a mesma, não mudou a fita. Por isso é que Jesus vai distribuir para os 12, e os 12 vão começar a distribuir para o resto do povo. Então nós não podemos sair do modelo de Cristo. Alguém pode dizer glória a Deus mais uma vez? Aleluia! É o anjo da igreja de Filadélfia. A outra coisa aqui, o líder no passado não era chamado propriamente de pastor, era chamado de pai. Nós na África, a gente não chama pastor, a gente chama pai na fé. Está vendo? Pai, a gente chama pai. Ainda que ele tiver idade menor, ele é pai. Por que ele é pai? Porque ele é que recebe a graça primeiro para distribuir para os outros. É ele que nos faz, aleluia, perceber aquilo que Deus quer. E uma coisa é, quando a unção entra em nós, por isso é que na igreja os homens começam a ficar igual o pastor e as mulheres começam a ficar igual a esposa do pastor. Quando eu comecei a dirigir a igreja, algumas pessoas falam assim: eu não vou ficar igual a tua esposa não. Eu falei: então você vai arrumar outro caminho, porque vai ter que seguir a norma. Está vendo? Os homens pegam o gesto do pastor, as mulheres começam a pegar o gesto da pastora, da esposa do pastor. Sabe por causa de quê? Da unção. A unção faz isso. Mas hoje não é para falar da unção, amém? Vamos voltar aqui no texto. A unção fica para outro dia. Está dizendo: escreva essas coisas que vêm do verdadeiro. Quem é o verdadeiro? Está vendo? Porque se nós entrarmos na linguagem grega, que é o aletinos, Jesus lá em João 14, se eu não me engano, versículo 26, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade, e ele é como se fosse, bateu no peito, eu é que sou. Porque ele estava diante daquelas 7 portas do templo, que é diante do templo. E eles andavam naquelas portas a dizer que é caminho, verdade e a vida. Jesus bate no peito e fala: ego ime, rodos, aletinos zoie. Está dizendo: eu é que sou o caminho.
Não, eu é que sou a verdade, sou o verdadeiro. Aquilo que está ali é figurado. O verdadeiro sou eu. Aleluia. Ele é o único que não falha. Ele é o único que não atrasa. Ele é o único que não vai dar calote. Alguém está me entendendo essa noite? Ele é que vida é essa? Aqui Zoé significa reprodutor de vida. Jesus não é uma vida qualquer. Jesus é o que reproduz vidas. Por isso diz que aquele que tem a Jesus, ele tem a vida. Porque Jesus reproduz a vida. O mundo precisa de vida. Nós precisamos de vida. E para ter vida, o que faremos? Temos que nos conectar com o Evangelho. Temos que nos conectar com o reprodutor da vida. Alguém está me entendendo essa noite? Aleluia. É o verdadeiro que está falando isso. Aquele que tem a chave. A chave significa o cetro. A autoridade de Davi. Então, Davi é tido como o filho do Senhor dos Exércitos. Por isso é que quando nós vamos ler a respeito de Davi, estudar sobre Davi e sobre Jesus, você vai ver que Jesus muitas das vezes é chamado como Jesus, filho de Davi. Porque Davi é um rei segundo o coração de Deus. E os reis na época, eles andavam debaixo da graça do Senhor dos Exércitos. Porque na época, o trabalho era lutar para trazer a liberdade, a graça e o culto direcionado a Deus em Israel. Então tinham que lutar com os outros povos, que eram povos pagãos, que estavam dentro do território na qual Deus havia dito a Abraão, que aqui será a habitação da tua semente. Aleluia. Então Davi é o único e foi o único rei que lutou, aleluia, até trazer a paz dentro de Israel. Conseguiu expulsar todos aqueles que estavam com coisas contrárias à vontade de Deus. E ele era o único rei também, e o primeiro rei de Israel a confessar os seus pecados, porque Saul não confessava pecado, Saul continuava cometendo, mas Davi, ele disse: tem misericórdia de mim, ó Deus. Ei, está dizendo: eis que em pecado me concebeu minha mãe, eu já estou com problema, Senhor, tu tens misericórdia de mim. Então Davi era alguém que abria o coração, rasgava o coração diante de Deus. Jesus vai vir nessa linhagem de Davi. Ele tem o cetro de Davi. Ele tem a chave, a autoridade de Davi. E essa autoridade dá legalidade a Jesus a pelejar na terra de Israel. Por quê? Porque sabiam que ele é alguém da linhagem de um rei. E não é rei como Jeroboão, não é como Roboão, não é como Acabe. Ele é como Davi. Alguém está entendendo essa noite? Aleluia! Se Jesus vem nessa vertente, ele vai pelejar as causas na tua família, na tua casa. Não, você está entendendo isso? Ele vai pelejar tuas guerras. Ele vai te dar vitória, já te deu vitória. Diga glória a Deus, aleluia. Oh, meu Deus, aleluia. Está dizendo que a chave, ela abre porta. Que porta é essa? Quando nós vamos estudar sobre portas, vamos encontrar várias portas. Várias. Sabias que o teu pai é uma porta na tua vida? Nós, só porque crescemos um pouco, tem pós-graduação, mestrado, doutorado, já não quer mais respeitar o nosso pai que só tem segundo grau. Está vendo? A gente acha que manda no pai, manda na mãe.
Porque nossos pais cresceram no tempo que não tinha esses. Porque tem pai que quando nasceu não tinha celular, nem tijolão, nem aquele lá que faz... aquele que gira assim, como é que é chama? Já esqueci até também. Tinha uns telefones que tinha que... Obrigado, meu irmão. Tem uns pais que nasceram, meu irmão, antes do tempo das cartas, de escrever carta. Tinha que mandar alguém lá falar, vai falar lá. Até para namorar a nossa mãe, tinha que falar para alguém, olha, eu quero daquela fulana, vai ainda lá falar. E tem gente que conseguiu mulher assim, chegava lá e invertia tudo. Olha, eu gosto de você, afinal é o outro que falou as coisas. É verdade? Quem é desse tempo aqui? Tem alguém aqui desse tempo? Oh, gente. Hoje está fácil, é Instagram, WhatsApp, manda um áudio, manda um... Naquele tempo não. Naquele tempo enviava alguém na frente. Aí depois vinha com uma resposta desagradável. Aí ela disse que não vai com a tua cara. É? E como é que ela me olha assim? Não tenta não. Ela já falou as coisas dele lá. Ao contrário. Já viu, né? O pai é uma porta na tua vida. Olha o pai diferente. Ainda que ele não for evangélico. O pai é uma porta. Em primeiro lugar, o nome que nós temos leva ao nome do nosso... De quem? Do nosso pai. Então, quer dizer que o pai mesmo se está usando dentadura, está falando só, tem que comer soja mingau, mas ele é tua autoridade. Você está entendendo isso aqui que eu estou te falando? Por isso é que nós evangélicos estamos a dar trabalho nos pastores. Porque a gente não está respeitando o pai em casa, mas quer a benção na igreja. Só que a Bíblia está dizendo, aquele que honra pai e mãe, não é honrar tio, chefe, primeiro. Não, primeiro é honrar pai e mãe. As coisas na terra, quando o pastor botar as mãos, o negócio vai avançar. Por quê? Porque o pai é a tua primeira autoridade na terra. O pastor é o único que pode inverter isso. Você está entendendo? Porque pastor é representatividade de Deus na terra. Então, o pastor é a porta da eternidade para mim e para a tua vida. Oh, não está me entendendo isso aqui, não? Ok. Pedro, João e outros largaram a sinagoga, largaram tudo para seguir Jesus, que nem tinha nenhum lugar para dormir. Aí um dia Pedro falou assim, a gente ia para o culto, para a sinagoga, mas aqui ora no monte, ora na praia, ora não sei quanto. Quando ele vai mesmo no templo, nem deixa ele... Na sinagoga tem que lhe dar oportunidade. Jesus, fala aqui, nós deixamos nossos pais e as nossas mães para ficar contigo. Mas o que vamos ganhar contigo? Aí Jesus olhou para ele e disse, 100 vezes mais, aonde? Na terra, e 100 vezes mais no porvir, no céu. Jesus, a gente nunca, ficamos na sinagoga, a gente, quem ora só o sacerdote, se porventura tivesse profeta, o profeta, a gente só fica aí concordando. Não, quando vocês estiverem a orar, digam assim, Pai nosso, que estás no céu. Quem ensinou essa oração de Pai? Foi Jesus. Você como é que é? Então, Jesus é o El Manuel,
que o Deus conosco. É o próprio Pai que está ali. Ele está dizendo, quando você orar, você fala, Pai, que é nosso. O Pai não é só meu, também é vosso. É a representatividade do Pai Celeste na terra. Por isso é que quando nós vamos estudar teologia, depois do século I, já chama-se os pais da igreja. Alguém está entendendo isso aqui nessa noite? Aleluia. Os pais da igreja. Por quê? Porque o pai tem atividade de alimentar a igreja, de trazer o arroz e feijão, o tipo da salada, para você e eu comer. Então, o evangelho é muito simples, mas a gente precisa entender um pouco. Voltando aqui, ele está dizendo que esse cetro, essa chave, que é um cetro na verdade, ela abre portas. E essa porta que abre, ninguém pode fechar. Aleluia. Você está entendendo? Aleluia. Quer dizer que o cetro de Davi, a autoridade da representatividade que está aqui, que vem de Deus, que é de Davi, que está na mão de Jesus, ninguém tem poder, aleluia, de poder anular. Por quê? Porque aqui tem a alta autoridade, que é Deus, que é o Senhor, que é o Rei dos Reis, o soberano. A primeira porta é a porta da salvação. Diga comigo, porta da salvação. Ninguém pode fechar, ninguém pode abrir a porta da salvação. O único que abriu a porta da salvação chama-se Jesus Cristo de Nazaré. É o único. Adão estava lá no inferno, até João Batista estavam lá todos presos. Jesus, quando liberou o perdão na cruz do Calvário, ele foi lá no inferno. Não, alguém está ligado nessa mensagem nessa noite? Ninguém. Quando nós vamos ler sobre mediadores, a filosofia antiga, meu tempo está indo embora. A filosofia antiga, e nem cheguei no 8, amém, fica para outro dia. A filosofia antiga, platônica, já explicava um pouco sobre essa questão do mediador. O mediador é uma porta. Está vendo? É uma porta. No contexto jurídico, quando levam alguém para o tribunal, ele tem que ter um advogado de defesa. Porque tem o advogado lá que é o promotor de acusação. O advogado de defesa é uma porta na minha vida para que eu seja inocentado. E o advogado de acusação é uma porta na minha vida para que eu seja condenado. Está entendendo isso aqui? No evangelho é assim, no mundo espiritual é assim. Aqueles espíritos que chamam, nos pentecostais chamam demônio, são portas do mal. E aqueles que chamam anjos de Deus, são portas do bem. Diga glória a Deus, aleluia. Eles são chamados de mediador. Tem uma palavra no mundo filosófico que chama assim, demiurgo. Ok? Então o demiurgo é aquele que vai mediar entre o homem e Deus. Só que o demiurgo que não tem falha, não tem erro, não pecou, nunca pecou e venceu tudo, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Então quando ele abriu a porta da salvação, ninguém tem autoridade maior que a dele. Depois da porta da salvação, vou pular aqui, tem outras portas, portas de bênção. Nós temos hábito de dizer assim, que as bênçãos, está escrito na palavra, as bênçãos de Abraão virão sobre nós. Só que a gente não cumpre nada das coisas de Abraão.
que falaram para Abraão, já viu? Aí bate o pé, sobe no monte. Hã? Uns até já estão levando um galão de azeite, estão se tornando tudo lá. Eu estou com a unção de Abraão. E Deus nem botou azeite no Abraão, irmão. My God. Deus nem botou azeite no Abraão. Eu estou com a unção de Abraão. Aí começa a falar coisa. Ei! É o problema sério. My God. Eu quero as bênçãos de Abraão, mas está cumprindo. Está cumprindo. Um dia Jeová falou assim: Abraão, você está muito mentiroso. Não quero mais mentira. Já mentiu lá no Egito, mentiu lá em Gerá. Vai mentir mais aonde você? Faz o seguinte, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Não quer mais aqui mentira, Abraão. Abraão parou com as mentiras. Mas a gente, Jeová puxa a orelha daqui, puxa daqui, dá cascudo. Mas a gente com as mentiras sempre. Mas quer as bênçãos de Abraão. Não tem como, irmão. Não é só um jeito, como chamam assim, né? Jeito carioca. Não existe jeito carioca, mas que é jeito de Jeová. Diga glória a Deus, aleluia. Aí vem nosso pregador, no mesmo também erra, conta um testemunho do outro e fala que é dele. Jeová não quer isso não, diga glória a Deus, aleluia. É uma porta. Porta de prosperidade. Não dizima, mas quer ter prosperidade. Já passei até a hora. Já viu? Lê Malaquias. Não, isso é Antigo Testamento. Mas já leste Mateus 23, 23? É Novo Testamento, está lá. Do dízimo. Jesus falou. Vocês esquecem de fazer aquelas e não fazem essas. Essas que? O assunto era sobre o dízimo. Mas no Novo Testamento só tem esse texto. Quando você abre 2 Coríntios 9, 7 ou 7, 9, no grego não tem entendimento igual do hebraico. Então, aí chama-se contribuições. Contribuam. Está vendo? Essa palavra contribuições aqui no grego está a apontar lá do dízimo e a oferta. Aí eu quero prosperar, mas eu não dizimo. Mas o meu vizinho nem é crente, está a prosperar. Tem uma porta do outro lado que está lhe dando o dinheiro. Porque nesse mundo não existe neutro. Tem o diabo, tem Deus e tem o neutro. Não existe, isso é diabo e Deus. Alguém pegou isso aqui? O crente para prosperar, a porta dele é o dízimo. Dá o dízimo. Mas eu ganho 100 mil, como vou dar dízimo de 10 mil? Dá 10 mil mesmo. Eu só ganho R$1.000, dá 100. Eu só estou ganhando Bolsa Família, dá mesmo do Bolsa Família. Você está entendendo? Aí Deus vai repreender o devorador, vai abrir as janelas do céu. Diga glória a Deus, aleluia. Vou contar meu testemunho e termino. Eu saí de Angola, trabalhava pelo gabinete do presidente da República. Está entendendo? Naquele tempo eu ganhava uns 2.000 e poucos dólares. Aí tinham me dado um carro, uma Mitsubishi L200. Eu quando vejo gente aqui fazendo vaidade com aquela Mitsubishi, eu falo, essa aqui eu andava na terra com ele, andava na estrada de barro, estava pedra lá. Aqui está fazendo vaidade. Lá não, lá aquilo andava com ele lá nos matos, lá. Aquilo não é carro de luxo lá, não é. Mas aqui tem gente que já acha que aquilo é carro de luxo. Não é carro de luxo. Aí o Senhor disse, você vai para o Brasil, está entendendo? Aí eu imaginei, vou ganhar o que lá? Salário vai ser onde? E você acha que Deus me mandou vir para ficar em Copacabana, Leblon, Ipanema, Caxambi? Disse para ir ficar ali como é que chama? My God. Em Cosmo, Roland, Antares. Alguém conhece Antares aqui?
Deus disse, você vai para o Antares. Aí eu botei na internet Antares, disse que é 30 minutos da praia. Eu falei, Deus está pensando. Quando eu cheguei no Antares, irmão, eu perguntei para o taxista, Antares é aqui? É aqui. Como é que é? E agora, como vai viver? Aquele salário não tem mais. Aquele carro não tem mais. Eu trouxe um dinheiro, mas o dinheiro acabou, irmão. E agora? Está vendo? O senhor falou, entra no Antares. Mas lá tem bandido. Entra. Aí eu entrei lá e comecei a falar de Jesus. E lá apareceu umas pessoas, falou, vamos te levar na minha igreja. Aí fiquei naquela igreja, congregando naquela igreja. E ganhamos muitas almas. Está vendo? Aí pessoas me davam 10 reais de moeda, sabe? 10 moedas. Toma. Aí eu falava, meu Deus, isso vai fazer com o quê? 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, Senhor. Sabe? Aqueles creme bom, Nivea, não tinha mais como comprar. Agora, Senhor. Perfume, eu já comprar aquele desodorizante que bota só assim, não tinha mais dinheiro. Como vai fazer, Senhor? O Senhor diz, prega a primeira palavra, depois você vai ver. Está vendo? Aqueles 10 reais, eu tirava 1 real e botava. 1 real e botava. Apareceu um homem de Deus chamado Josué Soares. Falei, você mora onde? Eu falei, estou morando aí num apartamento de umas pessoas lá. A gente ficava todo mundo junto. O sofá cheio de barata, como você deitava, subia aquelas baratas em cima de você. Se não peguei doença já naquele tempo. Depois doença vai acontecer em 2017. 6 anos depois, gente. Você está entendendo? O homem disse, quero ver a tua casa. Eu disse, a casa nem é minha. Não tem casa não. Procura um apartamento aí. Com qual dinheiro? Eu não tenho dinheiro não. Vai procurar apartamento. Falei, tem aqui um apartamento. Ok, estou chegando. O homem veio com um carro de baú, mudança. Sofá, 2 botijão, fogão, cama box. Aí aquelas camas, você faz assim, nunca acaba. Geladeira. Agora, não dá dízimo para ver se Deus vai mandar a pessoa assim. Não vai, irmão. Vai fechar a porta. Você está entendendo? Vai fechar a porta. Fique bem em nome de Jesus. Deus tem uma porta para nós nessa noite. Talvez você já recebeu muitos nãos. Desde que virou o ano, você ainda não teve uma notícia boa. Mas debaixo dessa palavra, porque quem recebeu essa palavra para fazer essa campanha, houve um start de Jeová aí, ó. Você está entendendo isso aqui? Aleluia! Porque Deus programou nessa campanha, portas se abrirão na tua vida. Estou declarando, aquilo que você até está pensando que não vai acontecer, que pensa na tua vida, estou declarando, vai acontecer em nome de Jesus. Diga, eu estou dizendo, essa semana é uma semana que as coisas vão começar a se abrir mais ainda. Vou repetir, vão se abrir mais ainda. Vai se clarear mais ainda. Na tua família vai se clarear mais ainda. Na tua casa vai se clarear mais ainda. Até no teu emprego, no teu ministério, vai se clarear mais ainda. Não, pastor, estou pensando em mudar de igreja. Não muda, porque teu lugar é aqui, a tua bênção está aqui. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Recebe essa graça em nome de Jesus.
Não, o médico disse que não tem mais jeito. O médico dos médicos está dizendo: eu abri uma porta. Tem a porta da cura para você, do milagre para você. Se você crê, glorifica a Deus nessa noite. Exalta Jesus nessa noite. Essa é a noite da virada. O cetro de Jesus está levantado, está erguido ao favor dessa igreja. Alguém está entendendo nessa noite? Glorifica Jesus no teu lugar. Diga obrigado por essa porta aberta na minha vida. Obrigado, talvez é na vida sentimental. Talvez o casamento está meio para cá, meio para lá. Ei, ele vai se endireitar, porque Jesus vai falar com ele. Jesus vai tocar nele. Esse filho na rebeldia, Jesus vai trazer ele aqui e vai testemunhar o Deus grande. Para a glória de Deus Pai. Há uma porta se abrindo nesse lugar. Há uma porta de bênção. É assim que eu oro, que eu falo. Eu estou vendo águas limpas a jorrar. A água do trono de Deus está jorrando sobre a minha, sobre a tua vida. Tem água de Deus aqui. Tem água limpa. Água que sai do altar. Água que sai do trono de Deus. Se você crê, glorifica Ele. Obrigado, Espírito Santo, no nome de Jesus. Que o teu povo, estamos recebendo a tua bênção. Estamos recebendo essa porta aberta para a honra e para a glória de Deus, no nome de Jesus. Obrigado, aplauda Ele.